Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nessa aula vamos falar sobre o efeito fotoelétrico. Primeiro faremos uma apresentação do que vem a ser o efeito fotoelétrico e algumas das suas principais aplicações. O efeito fotoelétrico teve sua primeira verificação na primeira metade do século XIX e a partir da segunda metade do século XIX, investigações mais aprofundadas sobre o fenômeno foram realizadas por inúmeros pesquisadores, né? E somente no início do século XX, uma primeira explicação, modelo teórico satisfatório, que explicava o efeito fotoelétrico fora do âmbito da física clássica. Ou seja, como é um fenômeno que envolve a luz, a física clássica diz que a luz se propaga na forma de uma onda e transporta energia, né? A intensidade dessa energia luminosa, dessa radiação luminosa, é proporcional ao quadrado, por exemplo, do módulo do campo elétrico, dessa onda eletromagnética, em que você tem campos elétricos e magnéticos vibrando, oscilando no espaço, se propagando com a velocidade, que é a velocidade da luz, já que ela é uma onda eletromagnética. Esse é um modelo clássico, comprovado pelo Hertz. E o próprio Hertz, que estava comprovando a existência de ondas eletromagnéticas, percebeu também o efeito fotoelétrico. Então, no início do século XX, Albert Einstein vem com um modelo não clássico, um conjunto de postulados que admite que a radiação eletromagnética, né, não é formada por ondas, e sim por pacotes ou quanta de energia. Ele foi baseado, inspirado pelo modelo quântico da radiação de corpo negro de Max Planck. Então, o efeito fotoelétrico, como nós vamos estudar, vamos ver quais são as falhas do modelo clássico e, mais tarde, vamos estudar o postulado de Einstein e ver como ele verifica. Não só verifica os resultados experimentais, como também faz algumas predições e, a partir do modelo quântico, podemos obter a constante de Planck, com o mesmo valor que foi calculado, medido, na verdade, medido, né, pelo estudo da radiação de corpo negro. E vamos ver as inúmeras aplicações, temos algumas aqui, né, do efeito fotoelétrico. Né? A iluminação pública, por exemplo, o acendimento automático da luz no início da noite, né? As portas que abrem, os sensores de presença, né? Os sensores, os binóculos de visão noturna, os sensores, por exemplo, que abrem torneiras, né? E os painéis fotovoltaicos, por exemplo, são todas aplicações do efeito fotoelétrico. Também tem a porta do elevador, né? Você tem uma luzinha, se você ficar na frente da luz, a porta fica aberta. Quando você sai, o feixe atinge o sensor que libera o mecanismo para fechar a porta. Então existem inúmeras aplicações do efeito fotoelétrico. Né? Bom, muita gente acha que Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física pelas suas contribuições à teoria da relatividade especial e geral. Não! Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 por suas contribuições à explicação do efeito, à descrição teórica, o modelo teórico, o primeiro modelo teórico, não clássico, de tratamento da luz para explicar o efeito fotoelétrico. Então ele venceu o Prêmio Nobel de Física em 1921, foi agraciado com o Prêmio Nobel de 1921, pela explicação, pelo seu modelo heurístico do efeito fotoelétrico. Então, o que é o efeito fotoelétrico? Está ali um Einstein jogando uma lanterninha, e essa lanterninha emite luz, e esse objeto sobre o qual a luz está incidindo está emitindo carga elétrica. Então, isso é efeito fotoelétrico. Você incide radiação no metal, preferencialmente, e ele libera elétrons. Então, esse é o efeito fotoelétrico. Então, historicamente, ele foi registrado pela primeira vez, temos notícia, pelo Edmund Becquerel, né, o pai do Henri Becquerel, né, isso em 1839. Mais tarde, entre 1886 e 1887, o Hertz, né, comprovando, usando experimentos, né, circuitos oscilantes e antenas, né, para emitir e receber ondas eletromagnéticas, ele percebeu que as faíscas na antena eram intensificadas quando ele iluminava um dos eletrodos emissores com radiação ultravioleta. Tá? Então, ele confirma esse fenômeno de que luz libera
carga, né? O efeito fotoelétrico. Muito bem. Mas os estudos mais aprofundados das propriedades do efeito fotoelétrico foram feitos pelo alemão, húngaro-alemão, né? Philippe Lenard, que era um desafeto do Einstein, mas isso aí é uma outra história, certo? Lenard estudou as propriedades do efeito fotoelétrico e publicou os resultados em 1902. Então, desde o finalzinho do século XIX até o iníciozinho do século XX, ele fez inúmeros experimentos usando esse aparato experimental. Um tubo de vidro evacuado, né, foi feito vácuo nesse tubo de vidro. Nós temos aqui um metal, uma placa metálica ligada ao polo negativo da bateria, que é o nosso catodo ou cátodo, tá? E um outro eletrodo de frente para essa placa metálica ligado ao polo positivo da bateria. Então, inicialmente com a bateria desligada, Lenard verificou que, ao incidir luz sobre essa placa metálica, ele registrava uma corrente elétrica pelo amperímetro, ou seja, como tem vácuo aqui, como foi feito vácuo, evidentemente, não é vácuo porque tem elétrons, e elétron é matéria, mas tudo bem. Então, esses elétrons, eles não constituíam um meio dentro da ampola de vidro, né, do recipiente de vidro. Eles eram ejetados pela superfície do metal. E isso é efeito fotoelétrico. Então, temos aqui um efeito fotoelétrico observado, né? E Lenard fez inúmeras experiências envolvendo variações na tensão da bateria, inversões na polaridade da bateria, e esses resultados foram colocados, né, sob o escrutínio, a investigação da física clássica, né, que é o que envolvia a mente dos físicos, e muito bem sucedida até aquele momento, né, a teoria de Maxwell de que a luz, a radiação, é uma onda eletromagnética com campos elétricos e magnéticos oscilando com frequências da ordem de 10 a 14, 10 a 15, 10 a 20 Hz e se propagando com a velocidade da luz, né, que a luz é uma onda eletromagnética pertencente a uma estreita faixa do chamado arco-íris de Maxwell, ou espectro eletromagnético, né? Então, a teoria maxwelliana, né, a teoria clássica da luz, não explicava de forma satisfatória algumas propriedades evidenciadas, mostradas, verificadas pelo Philippe Lenard e outros, né? Tanto ao mesmo tempo e mais tarde. Outros pesquisadores investigaram o efeito fotoelétrico. Bom, essas propriedades foram explicadas por um modelo heurístico, né? Ou seja, com base nos fatos, foram criados alguns postulados, e esses postulados permitiram a construção de um modelo matemático que fazia as predições, as previsões, e explicava de forma satisfatória as propriedades observadas por Philippe Lenard, né? Esse modelo de Albert Einstein, publicado em 1905, né, fazia parte daquela série de artigos que Einstein publicou em 1905, inclusive a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que é a teoria da relatividade restrita, né? Um dos artigos era uma explicação, um ponto de vista heurístico do efeito fotoelétrico, né? De transformações, produção e transformação da luz, que é o nome original do artigo, como nós vamos ver mais à frente. Então, Einstein rompe com o modelo clássico a partir do momento que ele admite que essa luz, tá, tem sua energia sendo emitida e absorvida em pacotes ou quanta de luz. Esse quantum de luz, também faz parte de um dos postulados, é absorvido por um único elétron. Então, uma interação par a par, elétron-quantum de luz, né? Muito bem. E com esse modelo, com esses postulados, Einstein obtém uma expressão que não só explica os resultados observados pelas experiências de Lenard e outros, né, como também faz predições para outros fenômenos mais à frente. Inclusive, propõe uma medida, a partir do efeito fotoelétrico, da constante de Planck. Como ele obtém o mesmo resultado para aquela constante obtida no estudo do corpo negro, então verifica-se aí a consistência do modelo e mais uma comprovação seria não só uma comprovação, mas uma sugestão, né, já que o modelo é heurístico, uma sugestão de que a radiação eletromagnética era composta de pacotes. Esse modelo foi confirmado por Robert Millikan em 1916. Então, Robert Millikan comprova a validade da equação de Einstein para o efeito fotoelétrico
e ainda consegue obter, a partir daí, o valor da constante de Planck. Um valor que corrobora o valor obtido para o estudo da radiação de cavidade, a radiação de corpo negro. O termo fóton foi cunhado por Gilbert Lewis, em 1926. Então, esse quantum de luz, esse pacotinho de radiação eletromagnética, emitida pelas fontes e absorvida pela matéria, no caso, absorvido pelos elétrons, foi chamado de fóton. E o efeito fotoelétrico. Então, a radiação eletromagnética é composta de partículas, né? Isso daí meio que confirma, né, uma velha batalha que houve no século XVII entre uma escola defendida por Isaac Newton, de que a luz era formada por partículas, e a escola defendida, entre outros, por Christian Huygens, de que a luz era formada por ondas. O Newton tinha essa forte evidência, já que a luz obedecia aos princípios de reflexão, por exemplo, e que numa colisão elástica entre uma partícula e uma parede, uma tabela, também obedece à lei da reflexão. Então, quem sabe a luz não era formada por partículas. Então, estamos falando do século XVII. Comprovar esse modelo era muito difícil. Sim, impossível no século XVII. Mas, no fim do século XVIII, essa discussão se estendeu ao longo do século XVIII, mas no início do século XIX, o físico e médico inglês Thomas Young demonstrou que a luz apresentava fenômenos ondulatórios. Ele demonstrou a interferência da luz. Ele demonstrou a difração da luz. Ora, quem interfere e difrata são ondas. Então, no início do século XIX, essa discussão aparentemente estava encerrada. O modelo ondulatório de Huygens e companhia venceu o clube da corpuscular, né, de Newton. Então, ao longo de todo o século XIX, e depois com a teoria eletromagnética de Maxwell e a comprovação experimental de Hertz, de que a luz era formada por ondas eletromagnéticas, jogou uma pá de cal no modelo corpuscular, aparentemente de forma definitiva. Até que Lenard começou a demonstrar as propriedades do efeito fotoelétrico que não eram explicados pelo belíssimo e bem-sucedido modelo ondulatório da teoria clássica. Então, as verificações experimentais de Lenard, como nós vamos ver agora, tiveram como base de explicação o modelo clássico. E ele falhou em muitos pontos. Então, vamos lá. Então, com base nesse experimento, o que Lenard demonstrou? Temos aqui o tubo evacuado. Inicialmente, a bateria está desligada. Então, o que ele verificou? Para uma tensão nula nos terminais da bateria, o amperímetro registra uma corrente elétrica se essa superfície, esse metal, foi iluminado com radiação eletromagnética, com luz. Bom, a depender da frequência da luz e do material, mesmo com a bateria desligada, nós verificamos uma corrente elétrica. Podemos ver isso numa simulação. Temos aqui uma simulação do efeito fotoelétrico do FET, ou PET, da Universidade do Colorado. Nós temos aqui uma fonte de luz que vai iluminar a superfície de um metal. Aqui o metal-alvo é o sódio, e nós podemos mudar aqui o material, Vamos começar com o sódio. Aqui nesse controle podemos alterar a intensidade da luz, a intensidade luminosa, e aqui o comprimento de onda. Então cuidado, que como se trata de radiação eletromagnética, UV não conseguimos enxergar, ultravioleta. IV, infravermelho, não conseguimos enxergar. E aqui está a faixa do espectro visível, que vai do violeta ao vermelho. Então temos aqui um comprimento de onda que vai aqui da ordem, forçando a barra aqui, 400 a 700 e alguma coisa nanômetros. Não esquecendo que aumentando o comprimento de onda, nós diminuímos a frequência. Então, para a direita temos frequências cada vez menores e para a esquerda frequências cada vez maiores. Então, o que o efeito fotoelétrico? Nós temos aqui o nosso tubo, aqui está o nosso alvo, que nós vamos iluminar, o nosso cátodo,
E aqui temos uma bateria que inicialmente está desligada. Então, o que acontece? Isso só ocorre para uma dada frequência se iluminarmos esse alvo mesmo com a bateria desligada. Nós aumentamos a intensidade e percebemos que bolinhas são emitidas da superfície do metal. Essas bolinhas são os elétrons. Aumentando a intensidade, nós vemos que um número maior na unidade de tempo de portadores de carga é emitido. Porém, como nós vamos ver, as energias não mudam. Então esse é o efeito fotoelétrico. Claro, se eu considerar frequências cada vez menores, reparem, frequências cada vez menores, o fenômeno desaparece. Nenhuma corrente é observada. Então, não é para qualquer frequência que o fenômeno ocorre. Existe aqui uma frequência mínima, um comprimento de onda máximo, para o qual o efeito é observado, independente da intensidade. Então, para uma tensão nula nos terminais da bateria, o amperímetro registra uma corrente elétrica, ou seja, os elétrons atravessam o espaço entre as placas, o anodo e o catodo, quando o anodo é iluminado, por uma dada frequência. Muito bem, esse é o efeito fotoelétrico. A emissão dos elétrons pelo metal, ou seja, os fotoelétrons, que são ejetados no metal, ocorre para uma determinada frequência, mas não ocorre para outra, como nós vimos na simulação. Independente da intensidade da luz, como nós vimos na iluminação, na simulação. Muito bem, para uma dada frequência em que ocorre o efeito fotoelétrico, o aumento da intensidade aumenta a corrente registrada no amperímetro. Então vamos lá. Olha aqui. Para uma dada frequência, temos aqui, para uma dada frequência, o aumento da intensidade, olha aqui, aumentando a intensidade, aumentamos o número de portadores ejetados por segundo. Então aumenta a corrente aqui no mostrador. Diminuindo a intensidade, diminui a corrente. Isso tudo foi observado pelo Lenard e publicado lá em 1902. Então, para uma dada frequência, quando a voltagem tem seu sinal alterado, ou seja, mudamos a polaridade, a corrente medida pelo amperímetro se torna cada vez menor até se anular. Quando essa voltagem limite atinge um determinado valor limite, chamado tensão de corte V0, a energia cinética é nula. Os elétrons praticamente param ao chegar nesse eletrodo, quando nós invertemos a polaridade, quando esse eletrodo passa a ser negativo. Então, o que acontece? Vamos ver lá na simulação. Então, reparem que existe aqui um determinado efeito fotoelétrico. Se invertemos a polaridade, reparem que os elétrons vão sendo freados até parar, até que a corrente fotoelétrica seja nula. Então, invertendo a polaridade, os fotoelétrons chegam com praticamente energia cinética nula no outro eletrodo, porque invertemos o sentido do campo elétrico, agora essa placa está negativa, está repelindo os elétrons. Então existe um valor de tensão aqui que é característico de cada material. Claro que se trocarmos de sódio para zinco, não observamos nenhum efeito. Se trocarmos para cobre, se trocarmos para platina, nós temos um outro potencial de corte. Nós temos um outro potencial de corte. Tem um valor diferente. Então, o valor do potencial de corte ele depende da frequência e depende do material de que é feita a superfície emissora. Bom, repara que eu posso mudar a intensidade. Mudando a intensidade, eu simplesmente mudo o número de portadores emitidos na unidade de tempo. Mas o potencial de frenagem continua o mesmo. Olha que interessante. Diminuir a intensidade, diminuir o número de partículas emitidas, elétrons emitidos. Mas eles continuam sendo freados pelo mesmo potencial frenador, ou potencial de corte. Então, independe da intensidade. Aumentando a intensidade, eu só aumento o número de portadores na unidade de tempo. Mas eu não mudo. O potencial frenador é o mesmo. O potencial de corte é o mesmo. Então, para cada material, para cada superfície, existe, evidentemente, um potencial de corte para uma dada frequência
né? Se você inverte a polaridade, eles começam a ser freados, independente da intensidade da luz. Muito bem, então existe uma tensão de corte que ela é característica de cada material da frequência da luz incidente. Muito bem. Ora, pela física clássica, pela conservação da energia, e a conservação da energia ela pode ser estendida a efeitos microscópicos, por exemplo, existem vários modelos quânticos que para salvar as leis de conservação, né, eles postularam a existência de, por exemplo, outras partículas, a existência de outras propriedades, enfim. Então, pela conservação da energia, vamos considerar o seguinte: como aqui nós temos um campo elétrico que é conservativo, então, pelo princípio de conservação da energia, a variação da energia cinética é o negativo da variação da energia potencial. Isso quer dizer que quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Bom, a variação da energia cinética final menos energia cinética inicial. E o negativo da variação da energia potencial, a energia potencial inicial menos energia potencial final. Então, agrupando dos dois lados os valores finais, nós temos que a soma da cinética K, estou chamando de cinética de K, e potencial de U, em seus valores finais é igual à soma da cinética e da potencial em seus valores iniciais. Muito bem, vamos tomar como referência aqui a placa emissora, tá? Na situação de potencial de corte, nós estamos estabelecendo uma inversão de polaridade, então eu vou considerar o potencial dessa placa como sendo zero. Tá? E a energia com que os elétrons são emitidos aqui como sendo energia cinética máxima, que é somente os elétrons com máxima energia cinética conseguirão chegar próximo do outro eletrodo. Né? Então, considerando essa placa com energia potencial inicial zero e energia cinética inicial igual à máxima, e a energia potencial final aqui vai ser a potencial de corte com energia cinética nula. Então, a energia cinética final é zero. E a energia potencial? A energia potencial elétrica é o produto da carga que está submetida a essa diferença de potencial vezes o potencial naquele ponto. No caso, potencial na outra placa, no outro eletrodo, ele chega aqui com energia cinética zero, no potencial menos V0. Porque aí se você tem aqui 0 menos V0, você tem uma diferença de potencial igual a V0, que é a nossa tensão de corte. Então, a energia cinética final é zero, os elétrons são frenados até pararem, tá? E a energia potencial nesse eletrodo negativo é a carga do elétron, que é menos E, vezes o potencial naquele ponto. Referência, menos V0, em relação ao outro eletrodo que está no potencial zero, como referencial. E a energia cinética inicial, com que eles são emitidos, é a energia cinética máxima. Então, só vão chegar até aqui os elétrons que forem emitidos com energia cinética máxima. Então, eles chegam aqui e param. Então, essa é a maior energia cinética com que eles podem ser emitidos. Tá? Muito bem. Então, chegamos à conclusão que a energia cinética máxima é igual ao produto da carga do elétron em módulo pelo valor do potencial de corte. Valores absolutos aqui, tá? Porque eu já incluí aqui os sinais. Muito bem. Então, chegamos à conclusão que a partir de um modelo clássico de conservação da energia, né, não usamos nenhuma porção relativística aqui, estamos falando em frenagem, e os elétrons partem do repouso, entre aspas, nós estamos falando dos elétrons que estão minimamente ligados à superfície do metal, ligados aos seus núcleos, em suas eletrosferas da superfície do metal. Né? Então, esse potencial de corte seria a energia cinética máxima com que eles são emitidos, dividido pela carga elementar, que é uma constante. Então, chegamos à conclusão que o potencial de corte é diretamente proporcional à energia cinética máxima desses elétrons. Muito bem. Então, ó, a tensão de corte, portanto, a energia cinética máxima dos fotoelétrons, independem da intensidade da luz. Nós já vimos isso lá no simulador. Dependem apenas da frequência da luz incidente e do material que constitui o anodo. Aumentando a tensão de corte, aumentamos a energia cinética dos fotoelétrons. Então, essa é uma constatação feita pelo Lenard. Né? Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que se ele traçar um gráfico da intensidade da corrente, da fotocorrente, em função da diferença de potencial dos eletrodos, ele percebe que aumentando a intensidade da luz, ele aumenta o valor da corrente. E a corrente se satura num valor constante para um valor, para quando nós aumentamos o valor
da diferença de potencial. Porque aumentando a diferença de potencial, nós intensificamos o valor do campo elétrico. Porém, o número de portadores de carga ejetados continua o mesmo na unidade de tempo. Então, se você aumentar a intensidade da luz, você aumenta o número de portadores ejetados na unidade de tempo. Então, você aumenta a fotocorrente. De fato, a física clássica não tem problema nenhum em explicar isso. Porque o aumento da intensidade pressupõe esse aumento da energia emitida, e no caso a energia absorvida pelos elétrons, que serão ejetados. Aumentando a energia, aumenta a fotocorrente. Beleza? Muito bem. Agora, se invertermos a polaridade, nós percebemos que os elétrons são frenados e a intensidade da corrente diminui. O grande lance, a grande novidade está aqui. Como nós vamos ver, a física clássica não explica isso. Para o mesmo material, para o mesmo metal, e para uma dada frequência, a redução da tensão, ou seja, a inversão da DDP, né, a inversão da polaridade, faz com que, independentemente da intensidade da luz, todos eles apresentem a mesma, todas elas, para qualquer intensidade luminosa, teremos a mesma tensão de corte. Ou seja, a tensão de corte independe da intensidade da luz. Beleza? Então, esse resultado aqui entra em conflito com o modelo clássico. Então, ó, se determinarmos aqui, para cada frequência, temos uma corrente constante, tá? Porque você atinge a corrente de saturação para uma dada DDP, aumentando a DDP, a corrente se estabelece, existe uma corrente de saturação, a corrente fica constante, porque o número de portadores emitidos ali, porque eu estou considerando a intensidade fixa, é o mesmo na unidade de tempo. Então, você aumentando a DDP, você aumenta a energia desses elétrons, desses portadores de carga. Né? Mas você não muda o número de elétrons na unidade de tempo, que configura a corrente. Para diferentes frequências, teremos diferentes potenciais de corte. Isso é um outro resultado obtido pelo Lenard. Então, para diferentes frequências, Ni1, Ni2 e Ni3, a corrente é a mesma. Porque eu atinjo a corrente de saturação. Porém, se eu inverter a polaridade, para cada frequência de luz incidente, eu tenho um potencial de corte diferente. Ou seja, a emissão dos elétrons pelo metal, os fotoelétrons, ocorre a partir de uma dada frequência mínima, ou frequência de corte dessa luz incidente. Vamos chamar de Ni0. Não importando a sua intensidade. Essa frequência de corte é característica também do material. Então, existe aqui uma tensão de corte que, se você aumenta ou diminui a intensidade, você não muda o potencial de frenagem. Ou seja, se o potencial de frenagem for fixo aqui, você, independentemente da intensidade, você não muda o potencial de corte, independe da intensidade. É claro que se você aumenta a frequência, eles conseguem mais energia, então tem que aumentar o potencial de corte. Então o potencial de corte depende, e portanto a energia cinética máxima deles depende da frequência. Percebam? O potencial de corte depende da frequência. E evidentemente depende do material. Se eu mudar o material aqui, eu vou precisar, por exemplo, no caso da platina, de uma energia cinética maior para ocorrer, vou precisar de uma frequência maior para ocorrer a fotoemissão. Então, eu vou precisar de um potencial de corte, tem que aumentar o potencial de corte. Então, o potencial de corte depende da frequência e depende do material, mas independe da intensidade da luz. Olha só. Mudando a intensidade, eu mudo o número de portadores de carga ejetados, mas eu não mudo as suas energias. O que entra em flagrante desacordo com a teoria clássica, o modelo clássico da luz, a luz incidente sobre a placa metálica. Né? Muito bem, então existe, além de um potencial de corte, existe uma frequência de corte. Ou seja, a emissão desses elétrons ocorre a partir de uma frequência mínima, ou frequência de corte da luz. Não importa a intensidade, essa frequência também é característica do material. Então aqui a energia cinética máxima em função da frequência. Essa ejeção só vai ocorrer para uma dada frequência, chamada frequência de corte, quando a energia cinética máxima é zero. Né? Ou seja, essa frequência de corte, a partir dessa frequência, a energia cinética máxima e, portanto, o potencial de corte, são funções
praticamente lineares, de acordo com os resultados experimentais de Lenard, da frequência. Então vamos lá, para uma dada frequência, vamos considerar aqui o sódio, por exemplo. Então eu vou desligar a luz, não tem nada. Então existe aqui ó, uma frequência de corte. Então vamos supor, vamos começar aqui jogando luz vermelha. Estou aumentando a intensidade, luz laranja, né? Estou aumentando a intensidade sobre o sódio, aumentando a intensidade, nada acontece. 100% de intensidade, nada acontece. Então, luz vermelha, nada acontece. Muito vermelha, nada acontece. Infravermelho, nada acontece. Eu já não consigo enxergar nada, infravermelho. Então agora eu vou diminuir o comprimento de onda e aumentar a frequência para uma dada intensidade. Eu vou perceber que a partir de um determinado comprimento de onda ou frequência, percebemos a emissão. Para tensão nula aqui, tá? Percebemos a fotoemissão. Percebemos a fotoemissão. Ok? Abaixo desse comprimento de onda ou acima dessa frequência correspondente, a fotoemissão, os elétrons são emitidos com maior energia. E a fotocorrente registrada é proporcionalmente maior. Se diminuirmos a intensidade da luz, nós não mudamos a energia dos fotoelétrons emitidos. Nós diminuímos a quantidade de fotoelétrons emitidos na unidade de tempo e diminuímos a corrente. Percebam? Então, existe uma frequência mínima, isso também vai depender do material. Nós vimos que para o sódio está aqui na faixa do verde. Né? Agora, se eu mudar o material, eu vou perceber, no caso do zinco, que a fotoemissão só ocorre na faixa do ultravioleta. Observem. Mesmo variando a intensidade, eu continuo produzindo fotoemissão. A intensidade muda o número de portadores na unidade de tempo, mas não muda as suas energias. Portanto, existe uma frequência de corte, uma frequência característica de cada material para que ocorra, uma frequência mínima, abaixo da qual não é observada a fotoemissão, e uma frequência mínima, acima da qual observa a emissão, e essa emissão, a energia cinética com que eles adquirem, é proporcional à corrente. Perdão, proporcional à frequência. Então, a tensão de corte é proporcional à frequência. Mudou a frequência, mudou a tensão de corte. Muito bem, pessoal. Então, com base nessas observações, o que diz a física clássica? Bom, a física clássica diz que para baixas intensidades luminosas deve haver um intervalo de tempo mensurável entre o instante em que a luz é acesa, em que você aciona a fonte de luz, e que os elétrons são ejetados. Existe um tempo entre a absorção da energia da onda luminosa, estamos falando da física clássica, ela interpreta essa luz como feita de ondas eletromagnéticas, ou seja, se a frente de onda for plana ou esférica, ela leva um tempo para se espalhar na superfície, então leva um tempo para que esses elétrons absorvam essa energia do campo elétrico oscilante e que essa energia os ejete. Então deveria haver um intervalo de tempo entre o acionamento da fonte e a fotoemissão. Muito bem. Experiências verificadas mais tarde verificaram que esses elétrons são injetados praticamente imediatamente após o acionamento da fonte de luz. Claro que depende da frequência, tal, como nós já vimos. Então, por uma dada frequência, por um dado material, em que ocorre o fenômeno, entre acionar a luz e esses elétrons serem ejetados, passa um intervalo de tempo praticamente nulo. É um intervalo de tempo que foi verificado como sendo menor do que 1 bilionésimo de segundo, uma parte por bilhão de segundo. Então, esses fotoelétrons são ejetados praticamente instantaneamente. Então, a primeira falha da teoria clássica em considerar a luz como uma onda, meramente uma onda eletromagnética, falha ao tentar explicar a emissão dos fotoelétrons a partir de um intervalo de tempo entre o acionamento da fonte e a ejeção dos fotoelétrons. Esse intervalo de tempo é praticamente zero. Tá? Para padrões humanos, uma parte em 1 bilhão de cada segundo, 1 bilionésimo de segundo.
Então essa ejeção é praticamente instantânea. Bom, o que diz a física clássica? A absorção da energia das ondas eletromagnéticas por parte dos elétrons é feita de forma contínua. O aumento da intensidade da luz aumenta a energia cinética dos elétrons e, consequentemente, o potencial de corte. Bom, o que nós vimos? Os experimentos mostraram, e a simulação também, que a energia cinética máxima, e portanto o potencial de corte, independe da intensidade da luz. Uma vez estabelecido aquele potencial de corte, nós variamos a intensidade da luz e a energia cinética era exatamente a mesma. O potencial de corte, você aumentando a intensidade da luz, você aumenta a fotocorrente, óbvio. Porque se você joga mais energia, você libera, você tem mais energia, você libera mais fotoelétrons, por exemplo, na unidade de tempo. Então você aumenta a fotocorrente. Porém, se você inverter a polaridade, independente da intensidade da luz que você está usando, a fotocorrente se anula para o mesmo potencial de corte. Ou seja, de acordo com a física clássica, a energia cinética é proporcional ao potencial de corte. Então deveríamos ter para cada intensidade, se a energia cinética dependesse da intensidade, né, para cada intensidade teríamos um potencial de corte diferente. Não, é o mesmo potencial de corte. Então a física clássica consegue explicar bem esse lado direito do gráfico, né, aumentando a intensidade, aumentamos a fotocorrente, porque aumentamos o número de elétrons ejetados na unidade de tempo. Porém, as suas energias de emissão, as energias cinéticas, são as mesmas. Para o mesmo material, para o mesmo metal utilizado como alvo. Né? Então, esse lado esquerdo aqui não é explicado pelo modelo clássico. A energia cinética dos elétrons emitidos, segundo a física clássica, só depende da intensidade da luz, não depende da frequência. Ou seja, a intensidade da luz, segundo o modelo clássico, é proporcional ao quadrado da amplitude do campo elétrico, por exemplo, da onda eletromagnética. Mas independe da frequência. Nós vimos que as coisas não são assim no efeito fotoelétrico. A experiência, os resultados mostram que a emissão dos fotoelétrons ocorre a partir de uma frequência mínima, abaixo da qual não existe o efeito fotoelétrico. Isso vai depender do material, tá? E a frequência vai depender do material. Então, o metal 1 tem uma frequência de corte Ni01, o metal 2 vai ter outra frequência de corte, Ni02, o metal 3 vai ter outra frequência de corte, Ni03. Então, abaixo dessas frequências de corte, o efeito não é observado. Então, existe uma frequência mínima para o qual o fenômeno é observado. E a partir daí, a energia cinética com que eles são ejetados, a máxima energia cinética com que eles são ejetados, é proporcional ao aumento da frequência. Ou seja, o efeito fotoelétrico depende da frequência, mas não depende da intensidade. Ou seja, em flagrante desacordo com o modelo clássico. Muito bem. Então, nessa primeira aula, nós vimos o que é o efeito fotoelétrico, as primeiras constatações experimentais, as propriedades observadas no efeito fotoelétrico e o quão falham as tentativas de explicação da física clássica baseada no modelo ondulatório, modelo de que a luz é uma onda eletromagnética única e exclusivamente. Na sua interação com a matéria, esse modelo não funciona de forma satisfatória, pelo menos na explicação do efeito fotoelétrico. Na próxima aula, veremos os postulados de Einstein sobre o efeito fotoelétrico, né, um modelo heurístico, um modelo em que ele apostou em determinadas hipóteses, em determinados postulados, ele postulou alguns conceitos, que a partir dos quais ele obteve uma equação, e essa equação explicava de forma satisfatória todas as observações registradas no estudo do efeito fotoelétrico. E ainda faz algumas predições para, por exemplo, usando o efeito fotoelétrico, determinar a constante de Planck, e o resultado obtido por Millikan em 1916 corrobora o resultado obtido por outros físicos no estudo da emissão de cavidade de corpo negro. A constante de Planck é a mesma, por isso que é chamada de constante de Planck. Mas até aquele momento, o modelo quântico da radiação ainda estava sendo testado. Então esses valores da constante de Planck, o Planck usou o valor da constante para ajustar aos resultados e às grandezas envolvidas no estudo da radiação de corpo negro. Aqui, usando um fenômeno que não tinha nada a ver com a radiação do corpo negro, mas com um postulado baseado na quantização da radiação eletromagnética, Millikan obteve o mesmo valor da constante de Planck.
mostrando que os postulados de Einstein e a equação para o efeito fotoelétrico não só justificavam o que era observado nas experiências de Lenard e outros, como também faziam algumas predições para a obtenção dessa constante e obteve o mesmo valor. Ou seja, o mundo científico, o mundo das ciências físicas, caminhava rumo a um modelo quântico da luz. Mas ainda não era. Foi importante, foi necessário, mas não foi suficiente para comprovar a existência dos fótons. A existência dos fótons, o primeiro experimento que comprova a existência dos fótons, né, como partículas, pedacinhos, pontinhos de luz, vamos dizer assim, ou pacotinhos de radiação, de energia eletromagnética, foi o efeito, o espalhamento Compton, que nós veremos em aulas futuras. Tudo bem? Então, na próxima aula, vamos discutir o modelo, os postulados de Einstein para o efeito fotoelétrico. Até lá, um abraço.